Voltando a uma questão na área da mecânica, uma questão sobre colisões. Em uma colisão unidimensional não relativística, uma partícula de massa 2m colide com uma partícula de massa m em repouso. Se as partículas se unirem após a colisão, que fração da energia cinética inicial será perdida na colisão? E aí nós temos as opções, 4 opções. 1/5 da energia cinética inicial será perdida, 1/4, 1/3 ou metade, né? 1/2 da energia cinética inicial. Então nós temos uma situação, né, em que a gente tem duas partículas, tá certo? Em uma colisão cujas velocidades das partículas são velocidades não relativísticas, então a gente vai utilizar física clássica, né, física newtoniana para resolver essa questão. E uma das partículas, né, a partícula que inicialmente tem velocidade, tá? A partícula que inicialmente está se movendo, ela tem massa 2m e tem uma partícula em repouso cuja massa é metade, né, dessa que em princípio está se movendo. É simplesmente m, né, a partícula que está em repouso. Elas vão colidir, tá certo? E depois da colisão, o que é que vai acontecer? As duas vão sair juntas, né? Porque ele tá supondo, né, na questão que se as partículas se unirem após a colisão, ok? Então, após a colisão, o que vai acontecer é que as partículas, né, elas vão sair juntas, no que é chamado de uma colisão inelástica, tá certo? Colisões inelásticas são colisões em que há a maior perda de energia cinética na colisão, tá certo? Então, com certeza, se a colisão é inelástica, vai ter perda da energia cinética, né, inicial que essa partícula de massa 2m tinha. O que a questão quer saber é qual é a fração da energia cinética inicial que será perdida, tá certo? Então, com certeza, a gente vai ter que trabalhar com a equação da energia cinética dessas duas partículas. E uma outra grandeza física que vai ter que ser abordada na resolução dessa questão é a grandeza conhecida como momento linear, tá certo? Porque como não existem forças externas atuando sobre essas duas partículas que colidem, então o momento linear inicial ele tem que ser conservado, certo? O momento linear inicial que essa partícula de massa 2m tinha antes da colisão tem que ser igual à soma do momento linear depois da colisão, tá certo? Então, como depois da colisão, na verdade, a gente vai ter as duas partículas juntas, né? Então, essas duas partículas juntas se movendo depois da colisão, elas têm que ter o mesmo momento linear que essa partícula de massa 2m tinha antes da colisão. É possível abordar esse problema de várias maneiras. O que é que eu vou fazer? Eu vou começar com as equações de energia cinética e vou colocar de maneira em que eu consiga calcular o que ele está pedindo na questão, que é a fração da energia cinética inicial que será perdida na colisão. Então eu vou trabalhar de maneira a chegar no ponto em que eu vou conseguir calcular qual é essa fração de energia cinética inicial que vai ser perdida, sendo que aí a gente vai bater numa limitação, tá certo? Porque a gente não sabe as velocidades inicial e final dessa partícula, primeiro de massa 2m e depois das duas partículas unidas, né? Depois da colisão a gente não sabe quais são essas velocidades. Então, quando chegar nessa limitação, aí eu vou passar para aplicar conservação do momento linear, e aí sim a gente pode chegar no resultado final dessa questão. Então, começando pela análise da energia cinética, ok? Então, o que é que existia de energia antes da colisão, né? A gente tinha apenas uma das partículas que estava se movendo, tá? Energia cinética, a equação, né, para se calcular a energia cinética de uma partícula é 1/2 da massa da partícula vezes a velocidade dela ao quadrado, ok? Então, para a partícula que estava se movendo antes da colisão, a gente tem que a energia cinética inicial do meu sistema era 1/2 da massa da partícula. Qual é a massa da partícula? 2 vezes m. Vezes a velocidade dela, tá certo? A partícula que tem massa 2m, vou chamar de partícula 1, ok? Então, a velocidade 1 inicial que ela tinha tem que estar elevada ao quadrado, tá? Essa é a equação da energia cinética, a velocidade é elevada ao quadrado. Eu simplifico nessa expressão, esse 1/2 eu posso cancelar com esse 2, e como não existe, né, a outra partícula está em repouso, ou seja, a velocidade dela é zero, ela não contribui para a energia cinética inicial desse sistema.
Então, eu simplesmente eu decidi não carregar, tá certo? Essa notação aqui de 1, porque eu sei que no início só quem tem velocidade é essa partícula 1, tá? Então, deixei só que a energia cinética inicial do meu sistema é m vezes vi ao quadrado. E como inicialmente eu sei que só a partícula 1 estava se movendo, eu sei que esse vi se refere à partícula 1, tá? Então, essa daqui é a energia cinética inicial do meu sistema. E depois da colisão, tá certo? Depois da colisão, aí eu vou ter as duas partículas se movendo juntas, tá certo? Então, se elas estão juntas, elas têm exatamente a mesma velocidade. Então, como é que eu começo escrevendo? Escrevi aqui, energia cinética final do meu sistema vai ser a energia cinética da partícula 1 mais a energia cinética da partícula 2. Então, vai ser 1 meio da massa da partícula 1, que é 2m, vezes a velocidade da partícula 1 depois da colisão, que eu estou colocando esse subscrito aqui F, tá? Significa depois, subscrito I é antes da colisão. Então, vai ficar V1F ao quadrado. E tem a partícula 2, que está se movendo conjuntamente com a partícula 1. Então, a energia cinética dessa partícula 2 vai ser 1 meio da massa da partícula 2, que é simplesmente m, vezes V2F elevado ao quadrado. Sendo que o que é que acontece? Como as duas partículas, depois da colisão, elas saem juntas, então V1F é exatamente igual a V2F. Tá? As duas partículas têm a mesma velocidade. Então, o que é que eu faço? No lugar de V1F, eu escrevo simplesmente VF. No lugar de V2F, eu escrevo simplesmente VF, porque eu estou chamando da mesma velocidade, né? Então, vai ficar aqui mvf ao quadrado mais 1 meio de mvf ao quadrado. Aqui eu tenho mvf ao quadrado, aqui eu tenho mvf ao quadrado, e eu posso somar os dois termos. Tá? Quando eu somo 1 mais 1 meio, eu obtenho que essa soma dá 3 meios de mvf ao quadrado. Essa daqui é a energia cinética final do meu sistema. Se lembra, meu sistema é composto por duas partículas, né? Que agora, no final, vão estar se movendo juntas. Então, minha energia cinética final vai ser 3 meios de mvf ao quadrado, certo? E a minha energia cinética inicial vai ser mvi ao quadrado. Então, eu tenho a expressão para a energia cinética inicial do meu sistema e para a energia cinética final do meu sistema. O que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso calcular qual é a fração de energia cinética que foi perdida na colisão. É isso que a questão pede para a gente calcular. Como é que a gente vai fazer isso, né? Está aqui o que foi pedido na questão. Que fração da energia cinética inicial será perdida na colisão? Então, essa fração de energia cinética inicial perdida na colisão eu estou chamando de R. Tá? Como é que se calcula R? Eu vou pegar a energia cinética inicial e subtrair da energia cinética final. A gente sabe que na colisão, né, houve perda de energia, porque eu já falei que é uma colisão inelástica. Com certeza tem perda de energia. Então, a energia cinética final do meu conjunto de partículas, né, das duas partículas que compõem o sistema, é menor do que a energia cinética inicial. Quando eu faço essa subtração aqui, eu tenho algo que é positivo, né? QQI é maior do que QF. E eu divido pela energia cinética inicial. Então, eu estou calculando exatamente qual é a fração, né, da energia cinética inicial que foi perdida na colisão. Essa subtração me dá a perda, né, a diminuição de energia cinética, e eu divido pela energia cinética inicial para saber a fração. Tá? Esse KI, né, energia cinética inicial, eu posso dividir aqui nesses dois termos. O primeiro vai ficar energia cinética inicial dividido por energia cinética inicial, é 1, e vou ficar com menos essa fração aqui, né? Energia cinética final dividido por energia cinética inicial. E aí eu vou substituir os termos que eu calculei no slide anterior. Tá? Energia cinética final do meu sistema é 3 meios de mvf ao quadrado. Energia cinética inicial é mvi ao quadrado. O que é que eu posso fazer? Eu posso simplificar aqui, né? Massa cancela com massa. E eu vou obter que a minha fração da energia cinética inicial é 1 menos 3 vezes Vf ao quadrado dividido por 2 vezes Vi ao quadrado. Que eu ainda posso trabalhar essa expressão e deixar de uma forma mais compacta, tá? Já que Vi e Vf estão ao quadrado, eu posso deixar aqui a razão como um todo elevado ao quadrado. Então, a fração da energia cinética inicial que será perdida na colisão é 1 menos 3 meios, abre parêntese, Vf dividido por Vi, fecha parêntese, elevado ao quadrado.
Essa seria uma resposta possível se a questão tivesse me dado uma resposta em termos de VF e de VI, não é? Mas não é isso que a questão, nas opções, né, nas alternativas, me deu. Para eu calcular de fato qual é essa razão, eu preciso saber quem é essa razão VF dividido por VI. E eu não consigo fazer, né, não consigo passar disso daqui apenas utilizando a equação para a energia cinética das partículas, né, antes e depois da colisão. Agora eu vou ter que passar para uma análise de momento linear. Tá? Momento linear das partículas do sistema antes e depois da colisão, para eu conseguir descobrir quem é esse VF sobre VI. Quando eu descobrir, eu jogo aqui, encontro quem é o meu R, que é a resposta da questão. Então, a gente vai passar para uma análise de momento linear. Conservação do momento linear. Como essa colisão ela vai acontecer de maneira que, após a colisão, as duas partículas elas vão estar juntas, tá certo? Então, esse é um tipo de colisão que vai acontecer apenas em um único eixo, apenas em uma única linha, tá certo? Por quê? Porque o momento linear que as duas partículas vão ter que ter após a colisão é exatamente igual ao momento linear que aquela única partícula de massa 2m tinha antes da colisão. Então, necessariamente, né, o vetor momento linear ele vai ter que estar apontando na mesma direção para essa única partícula, que agora seria a soma das duas massas, tá certo? Então, como o vetor momento linear ele não pode alterar, tá certo? Ele tem que estar apontando exatamente na mesma direção, no mesmo sentido e ter a mesma intensidade. Então, isso me garante que a mesma direção e sentido que a partícula no início, a partícula de massa 2m tinha no início, é exatamente a mesma direção e sentido que as duas partículas juntas vão ter após a colisão. Por isso, eu posso analisar essa colisão como uma colisão acontecendo apenas em um único eixo, tá certo? Por isso que eu coloquei esse subscrito X aqui, tá certo? De maneira que o momento linear inicial que aquela partícula de massa 2m tinha vai ter que ser igual ao momento linear final que as duas partículas vão ter após a colisão, tá? Se movendo juntas, né? E eu sei que após a colisão as duas partículas vão estar se movendo exatamente na mesma direção e sentido que aquela partícula de massa 2m estava antes da colisão, e eu estou chamando essa direção, né, de x, tá certo? Então vai simplificar, porque momento linear, né, conservação do momento linear, você tem que fazer uma conservação do ponto de vista vetorial, mas como as duas partículas vão sair juntas, então isso simplifica a nossa questão, é algo que acontece só em uma única direção. Então, aplicando aqui a conservação do momento linear para as duas partículas que compõem o sistema, tá? Então, no início, o que é que acontece? Eu tenho duas partículas, né? A primeira, o momento linear é definido como massa vezes velocidade. Então, para a partícula 1, eu tenho massa 1 vezes velocidade da partícula 1 antes da colisão, mais massa 2 vezes a velocidade da partícula 2 antes da colisão. Isso aqui tem que ser igual a massa 1 vezes a velocidade da partícula 1 após a colisão, mais massa 2 vezes velocidade da partícula 2 após a colisão. Tá? Tudo antes eu estou chamando de I, tudo depois eu estou chamando de F. E agora a gente pode fazer as simplificações do nosso problema, né? Para a partícula 1, a massa 1, né? A massa dela é 2 vezes m e a velocidade, desde o início lá eu estou chamando de VI, né? Para a partícula 2, a velocidade dela é 0, já que ela está em repouso, e a massa dela é m, mas para esse caso aqui não vai me importar, porque como a velocidade é 0, esse termo aqui ele vai sumir. E após a colisão, como é que a gente fica? Para a partícula 1, a massa, né, m1 é 2m, e vai ter uma velocidade que eu estou chamando de VF, é a velocidade após a colisão. Para a partícula 2, a massa dela é simplesmente m, e a velocidade é exatamente a mesma velocidade da partícula 1, né, porque as duas vão sair juntas. Como as duas vão sair juntas, então estou chamando essa velocidade que as duas vão ter de velocidade VF, tá? E o que é que acontece? Desse lado aqui da equação, esse termo vai embora, vou ficar só com esse termo aqui. Vai ficar 2mVi, e desse lado aqui eu vou ficar 2mVf, tá aqui, mais mVf, que está aqui. E aí eu posso somar esses dois termos, já que eu tenho a mesma parte literal, né? M vezes Vf aqui, M vezes Vf, vou somar simplesmente 2 mais 1, né? Vai dar 2 mais 1, 3,
essa soma aqui vai dar 3mVF. E aí a gente já consegue ver, né? Eu tenho que 2mVi é igual a 3mVF. Como eu tenho m dos dois lados, eu consigo cancelar, né, esses m's. Vou ficar aqui 2 vezes a velocidade inicial, que a partícula 1 tem, é igual a 3 vezes a velocidade final que as duas partículas vão ter, já que elas vão estar se movendo juntas, né? E finalmente eu consigo encontrar a razão, tá certo? Vf dividido por Vi é igual a 2 sobre 3. Certo? Então, pela conservação do momento linear, eu consigo encontrar a razão Vf sobre Vi, que é igual a 2/3, e agora eu posso voltar lá para aquele resultado que eu obtive analisando a energia cinética e calcular a resposta da questão. Então, tá aí os meus dois resultados, né? A razão da energia cinética inicial que foi perdida na colisão e a razão Vf sobre Vi. Só eu pegar esse resultado aqui, jogar aqui dentro e eu vou encontrar essa razão da energia cinética inicial que foi perdida. A razão é 1 menos 3 meios Vf sobre Vi ao quadrado. Vf sobre Vi é 2/3, né? 2/3 elevado ao quadrado vai ficar 4 nonos. Então vai ficar 1 menos 3 meios vezes 4 nonos. 4 dividido por 2 dá 2, né? E se eu simplificar aqui por 3 e aqui por 3, tá? Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 3, né, que é 9 dividido por 3, e vai sobrar só esse 3 aqui no denominador. Então, minha razão vai ser 1 menos 2/3, que é igual a 1/3, tá certo? Então, a razão da energia cinética inicial que é perdida na colisão é exatamente 1/3 da energia cinética inicial, né? 1/3 é aproximadamente aí 33,3%, tá? 33,3% da energia cinética inicial é perdida nessa colisão inelástica. Gabarito dessa questão é letra C. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu posso esclarecer quaisquer dúvidas que tiverem aparecido. No mais, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ser informado de vídeos novos que eu postar no canal e até a próxima.